Quem é Frei Gilson? Será que ele é uma pessoa ruim? Será que ele faz mal para a sociedade? Será que ele faz mal para os cristãos? Frei Gilson é um sacerdote de 38 anos de idade. Ele fez muitos trabalhos religiosos ao longo da sua vida e tem movido milhões de pessoas a ouvirem suas pregações, participarem da Santa Missa e rezarem de madrugada no período quaresmal. E quando eu digo milhões de pessoas, é porque realmente o número passa de 1 milhão de pessoas acordadas ao vivo no YouTube, sem contar as outras plataformas digitais, televisão e rádio. Sem contar também que às vezes uma família está assistindo através de um único dispositivo, mas tem mais de uma pessoa na casa que está assistindo. Então, realmente são milhões de pessoas. O Frei Gilson tem causado incômodo em muita gente, já faz um tempo que isso está acontecendo. Mas isso realmente caiu por terra, veio à tona no ano de 2025. Nós estamos no 10º dia da quaresma, então há 10 dias o Frei Gilson tem causado muito incômodo em muitas pessoas. Algumas pessoas não são cristãs e outras se dizem cristãs e também estão incomodadas com a presença ativa dele, de mover tanta gente. E por que as pessoas estão incomodadas? Eu não tenho redes sociais, mas chegou até mim algumas informações. As pessoas estão incomodadas porque dizem que ele é de extrema direita, machista, contra o aborto, dentre outras coisas sociais a mais. Agora eu venho trazer para vocês a minha opinião. As pessoas estão incomodadas porque elas não aceitam a verdade. O Frei Gilson prega nada mais e nada menos do que está escrito na Bíblia. Mas nós temos hoje em dia uma sociedade que quer que tudo seja permitido e não sabe ouvir o não. Uma vez que você diz não para alguém da sociedade atual, vira um mimimi incansável. Tem gente que se diz cristão e que se diz católico, mas não faz absolutamente nada que a Igreja Católica orienta e pede. Tem gente que se diz cristão, só que quer viver o cristianismo à sua moda e à sua vontade. Pessoas que não entendem que Deus não é o nosso servo, nós somos o servo dele. E ele tem as regras, ele tem as leis, ele tem os mandamentos e nós devemos cumprir. E não cumprir aquele que dá vontade e aquele que convém, mas cumprir todos. E quando chega alguém e fala isso, essa pessoa é vista como mente fechada, ultrapassada, como alguém preconceituoso, como alguém de direita, ou então podem criticar como de esquerda. Mas o que esperar de uma sociedade que crucificou o próprio Cristo, não é mesmo? Há 2000 anos atrás, crucificaram alguém que amou. Então, o tempo passou e as coisas não mudaram. Eu não me surpreendo, porque até Madre Teresa de Calcutá, até Santa Madre Teresa, que fez tanto trabalho de caridade, foi criticada, porque algumas pessoas diziam que a assistência que ela dava aos doentes não era boa o suficiente. Frei Gilson diz e prega a verdade segundo a Bíblia, a verdade segundo o Evangelho. E a verdade dói para muita gente. Dói porque, como eu disse, às vezes nós queremos adaptar Cristo à nossa vida e não adaptar a nossa vida a Cristo. Queremos que tudo seja permitido. Somos, muitas vezes, cristãos católicos meia boca. Até o próprio Frei Gilson deu um exemplo. Tem como você ser uma pessoa casada não praticante? Eu sou casada, mas não praticante. O que isso significa? Como que você interpretaria isso? Tem como você ser mãe não praticante? Ah, eu sou mãe, mas eu não pratico a maternidade. Então você não é mãe? Da mesma forma, não tem como você ser um católico e se dizer católico e não praticar o catolicismo e não viver a fé.
Você não pode, tem vários vídeos aqui no canal sobre isso, viver a vida adaptando Deus à sua realidade. E dizer a desculpa ainda que, Deus entende. Sim, Ele entende a sua falta de vontade, Ele entende o seu egoísmo, Ele entende, Ele é onipotente, com certeza Ele entende. E é uma pena que você pense dessa forma. Então, ou você acorda e assume que você leva uma vida cristã bem meia boca, coloca-se firme de joelhos no chão, pratica a oração, leva uma vida de graça, vai à Santa Missa, se confessa e aí sim diz que é um católico, ou você não se torna católico. O Frei Gilson nunca obrigou alguém a acordar às 3h40 da manhã. Ele sempre fez convite. Foi quem quis. E todo mundo que foi, eu tenho certeza que gostou. E quem criticou é porque quer viver a vida à própria moda. Quer viver a vida pelos preceitos sociais. Quer viver a vida pelos prazeres do mundo, pelos prazeres da carne. Quer viver a vida pelo que a sociedade rege, pelo que os pensamentos sociais regem, e não pelo que está escrito na palavra. Sabe que Jesus, antes de ser crucificado, ele chamou muitos de serpentes. Imagina o quão estressado ele estava naquele dia. E o quão ele ficaria triste de ver certos tipos de comentários de pessoas que estão criticando alguém que está fazendo tão bem a tantas almas. Alguém que está levando pessoas para a verdade, para a escritura, para a Bíblia, para a igreja, para as orações. As pessoas hoje em dia perdem o hábito de orar. Ele não está ofendendo ninguém. Ele está orando de madrugada, no momento de silêncio. No YouTube tem canais de crimes, pessoas que só falam sobre crimes. Na televisão também você encontra o mesmo. Tem canais de orgia, músicas com pornografia, e isso ninguém reclama, né? As coisas ruins que incentivam o mal ou que só falam bobagens, ninguém acha ruim. Agora, as coisas que são santas e boas sempre causarão incômodos. São incontáveis os números de mártires da Igreja Católica. E vamos continuar tendo. Às vezes, espero que não se tornem mártires, mas serão massacrados por toda a vida. E aí, vocês que ofendem o Frei Gilson podem estar se perguntando, por que então que ele não se pronuncia? E eu vou te dar a resposta. Ele não se pronuncia porque ele tem sabedoria. Ele não precisa se justificar pela verdade. Ele está pregando através do silêncio. O silêncio dele fala muito para vocês. Porque se vocês realmente ouvirem as pregações dele sobre o livro A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído, vocês vão ver que Deus está no nosso interior e precisamos de silêncio para que Ele nos fale. Muitos santos da igreja dizem isso. E se você enche a sua boca para criticar alguém, com certeza isso não veio do seu interior, que é Deus que está no meio de nós. Isso veio puramente de você e da sua mente confusa, que está cheia de coisas do mundo. Pratique o silêncio. Vá até a sua igreja, sente lá dentro, desligue o seu celular, passe vários minutos em silêncio. Repita isso de segunda a segunda, se for necessário. A resposta vai chegar até você, vai exalar do seu interior para fora. O Frei Gilson não vai precisar se pronunciar. Shalom, shalom.